Ok, vamos começar com a apresentação. Podemos começar com você, Sérgio? Oi, pode sim. Bom, sou o Sérgio Onofre, Alagoas. Sou professor, na verdade, historiador de formação, professor da Universidade Federal de Alagoas, lotado na cidade ribeirinha de Penedo, às margens de São Francisco. E em Penedo eu coordeno o Circuito Penedo de Cinema, já vai agora na sua 14ª edição. Enfim, e evidentemente fazendo festival de cinema, a gente também se aventurou na produção, né? Então estou com o Bacana. meu primeiro curta autoral aí, já está meio que no fim da carreira dos festivais. Entramos em 50 festivais, com 20 prêmios, então teve uma carreira interessante para um primeiro trabalho. Uau, É isso. muito bacana. Depois nós queremos o link. Amor, Bruno, podemos com você? Pode sim, eu só tô sem câmera. Ah, Peço tudo bem. desculpa. Meu nome é Bruno, eu tenho 30 anos, eu tô cursando cinema e audiovisual na UEG, tô no terceiro período, agora eu acabei de ir pro terceiro período. Já sou formado em turismo pelo Instituto Federal de Goiás, mas é isso mesmo, acho que para resumir um pouquinho é isso, não sei muito o que falar de mim, não. Eu tenho algumas experiências, mas fazendo trabalho de faculdade, experiência em set, mas é isso mesmo, Que entendeu? bacana. Uau. Muito obrigado. Gustavo? Talvez o Gustavo não está agora nos ouvindo. Ana Paula? É. Bom, eles voltando. Gustavo ou Ana Paula, estão me ouvindo? Bom, o Gustavo está ouvindo. Você pode se apresentar, Gustavo. É. A Paula pediu um instante. Gustavo, você está com o seu microfone desligado. Oi. Oi. Eu estava falando aqui. Sim. Boa noite. Eu me chamo Gustavo Lobo. Eu sou estudante de design gráfico no Senac. E eu tô aqui porque eu gosto muito de cinema e eu quero aprender mais sobre isso. Quanto mais, melhor. Bacana, seja bem-vindo. Ana Paula, você pediu um instante, né? Boa Bárbara? noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 30 anos, eu sou produtora e eu venho trabalhando na área de produção com livros, né, literatura, e agora eu quero me aventurar na área de documentário, curta, e esse curso vai ser muito importante para dar o pontapé aí. Uau, obrigada. Bárbara? Boa noite. Eu sou confeiteira, pedagoga. Não tem nada a ver na área do cinema, mas eu sou uma cinéfila, assim, sou apaixonada. Realmente é das minhas maiores paixões e eu tenho um sonho de ser dubladora, de trabalhar em alguma área de produção ou algo do tipo. Quem sabe um dia. Uau, seja bem-vinda. Obrigada. Gabriela? O seu microfone está desligado, Gabriela.
Olá. Olá. Para falar um pouco sobre mim. Isso. Cheguei um pouco atrasada. Então, sim. Eu sou formada em jornalismo, eu estou começando agora design gráfico. E eu gosto bastante de cinema, eu gosto bastante do audiovisual. Só que eu tenho bastante dificuldade, assim. Principalmente, por exemplo, no jornalismo, muita dificuldade em telejornalismo, né, em apresentar. E aí eu queria conhecer mais sobre a produção em si, produção audiovisual. Bacana, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então vamos aqui a oficina de produção. A oficina de produção, a organização do Sete Cinema, é um projeto promovido com recursos da Lei Aldir Blanc e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Governo Federal, da Prefeitura de Goiânia e da Secretaria Municipal de Cultura. Alexandre Castro está entrando agora. Seja bem-vindo, Alexandre. Vou compartilhar a tela maior aqui para vocês. Não, você só muda na barra aqui. Está compartilhado, ela está na barra. Qual? Em cima do canto. É isso. Aqui, ó. Pré-produção, vamos aqui começar assim que o início da contagem regressiva, né? O início de tudo. Precisa ser cronologicamente calculado e organizado, né? Que é muito a minha área. O Sete Cinema ele tem custos calculados por cena e é respeitosamente cumprido. E se não for, vocês vão entender mais na frente, né? Os motivos das minhas preocupações muito assim excessiva com a parte organizacional. Bom, eu sou Cristina Bispo, eu sou psicanalista, produtora executiva, sócia administradora da produtora Cris G Produções Audiovisuais. Eu atuo no mercado audiovisual de Goiás desde 2002. Eu estudo produção executiva em oficinas e workshops já há alguns anos também. Eu produzi os curtas-metragens que foram exibidos e premiados em diversos festivais de cinema, como Travessuras, em 2002, O Seu Dorim, em 2003, O Bilhete, em 2004, A Premissa, em 2004 também, Uma Só Vez na Vida, em 2005, O Menino e o Louva-a-Deus, em 2009, e A Farpa, em 2013. Logo em seguida, deu uma pausa, mas continuei estudando muito dentro dessa área. Eu produzi a série de TV de documentário Além dos Muros em 2018 e o longa-metragem Bento em 2020. Mas antes do Além dos Muros, né, da série Além dos Muros, eu também fui assistente no longa-metragem do meu esposo, Robinei Bruno, Dias Vazios. Então, eu colhi nesse longa-metragem uma experiência muito ampla para a série de TV e para o longa-metragem, quando eu assumi também sozinha com a minha produtora, o Bento. O Travessuras, o Seu Dorim e a Premissa, eles foram sem editais, né? Foram produzidos com recursos próprios. Aqui eu ainda só entendi que fazer cinema era muito caro. Mas a minha experiência mesmo, vivida com editais, veio através do Bilhete, Uma Só Vez na Vida e O Menino e Louva-a-Deus. Aqui eu tenho uma experiência inicial que
me mostrou o seguinte: em cada um desses editais, eu não consegui honrar apenas o valor do edital. No mínimo, eu tive prejuízo de 10%. E aí vocês vão entender mais na frente aonde veio a minha preocupação com a organização e os planejamentos até antes, né, da pré-produção. Na Farpa, ela me deu uma experiência assim, muito ampla, né, porque foi um momento que eu ainda trabalhava em outras áreas e foi numa fazenda, né, num pé de serra muito distante, e todo o cálculo que foi feito também não consegui honrar, e foi um dos prejuízos maiores, assim. Eu falo prejuízo, mas é um investimento, né? Porque a partir da Farpa, eu entendi que o meu maior rival era o diretor, né? Porque tudo que se planejava, tudo que se colocava em ação na hora das cenas, o processo produtivo dele, criativo dele, era muito mais do que a gente tinha feito toda a decupagem, todo o estudo anterior na pré-produção. Por isso eu coloquei lá, né, que o seu maior rival é o diretor. E aí, quando tudo aconteceu com essa experiência, né, de não conseguir fechar os editais nos valores que eram pré-determinados, nós fomos contemplados com dias vazios através da produtora Flor, e aí me deu assim, uma preocupação muito grande, porque era um valor muito alto, porém não era sobre o meu comando, eu só acompanhei, e dentro dessa produção eu vi muitas falhas que poderiam ser sanadas e que eu trouxe como experiência. E muita coisa certa também. Então, o Dias Vazios, sendo um filme do Robinei, e eu estando em frente a ele também, né, da parte de produção, eu consegui colher muita experiência para acertar nos próximos editais que veio pelas nossas produtoras, né, que foi o Além dos Muros. E eu quero confessar para vocês que quando o valor do Além dos Muros entrou na conta da Cris G Produções, eu fiquei uma noite sem dormir pensando. Se eu tive 10% de prejuízo em cima de 80 mil, de 70 mil, né? 8, 7 mil, 10% de prejuízo em cima de 390 mil, são 39 mil. E eu não posso errar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar todas as alternativas que eu poderia fazer para fechar o orçamento de uma forma que eu não saísse dele. E logo, né, na sequência, veio a contemplação do Bento, né? Mais uma noite sem dormir, porque pensa 10% de prejuízo já ia para 125 mil. E aí, com essa preocupação toda, eu lembro do meu início, né, de trabalho, que com 18 anos eu já tinha uma bagagem organizacional muito grande, que quando eu comecei, né, dentro da área de trabalho, eu fui menor aprendiz, com 15 anos. Nessa época eu estava vivendo um luto, né, a perda da minha mãe, e dentro das necessidades de trabalhar, eu parti para o lado organizacional, né? E quem me conhecia sabia que eu tinha esse dom. Eu falo dom, mas a gente fala um pouco mais de organização na frente. E eu fui criando os meus métodos de trabalho, na época muito inocente, mas que eu levei para a vida, né? E com 18 anos eu entrei numa empresa de confecção, onde era autoatacado, e trabalhava com volumes muito grandes, e ali eu coloquei a minha visão, né, o meu método de trabalho, né, então eu sempre fui metódica, porque eu penso que, desde nova, né, eu penso que trabalhar com honestidade, com organização, responsabilidade, né, e acima de tudo, não ficar só no método, ter ação também,
eu estou fazendo bem para o próximo, para quem eu trabalho, para quem eu estava trabalhando para levar produtos, né? Porque a auto-atacado trabalha com volume muito grande, e você está ali, queira ou não, trabalhando com o capital de giro do cliente. Então, essa era uma preocupação minha de ser assertiva com eles. Com 21 anos, eu assumi uma grande empresa de confecção, e eu fazia o comando geral, a gestão geral dessa empresa, com 480 funcionários. Mais uma vez, fui obrigada a buscar outra metodologia que só o método Hora não encaixava para esse número tão grande de profissionais com idades tão mais avançada que a minha. Foi quando eu ingressei na psicanálise, comecei a estudar os motivos, né, que um profissional deslanchava, o outro não, e um queria crescer, o outro tentava e não conseguia, tinha suas barreiras, e aí, dentro desse estudo, eu desenvolvi esses 9 censos organizacionais, que era único e exclusivo para treinar todos, para buscar facilidade para todos, né? Os que já aprendiam com naturalidade, os que precisavam de direção. Então, eu fiz eu uso até hoje, né, esses 9 censos organizacionais, que o primeiro é a responsabilidade, né, onde o profissional tem que entender que o que ele está fazendo, ele precisa ser responsável, e eu dentro de um set de cinema, principalmente, né, nós precisamos muito de responsabilidade de todos que estão lá, foi aplicado dentro de todas as nossas produções, a utilização, né, nós trabalhamos com muito objeto de cena, e uma confecção, eu fui fazendo correlações com essas necessidades, e fui vendo que eu conseguia também colocar os censos organizacionais dentro do set de cinema. Até para que eu pudesse, isso antes de produção, antes de fazer pré-produção, eu comecei a colocar todo o meu trabalho dentro de uma confecção que trabalha com minúcias, eu vi que eu conseguia também passar isso para quem fosse buscar objeto de cena, para quem fosse estar dentro do set de cinema, né? E com isso eu fui colocando todos eles, né? A limpeza, a organização, a padronização, a capacitação de cada integrante, né? Porque vocês vão ver mais na frente quantos profissionais tem, né? Além da direção, a independência, né? A preocupação de trabalhar, de capacitar todos os auxiliares para que eles saíssem da pré-produção e entrassem na produção de forma muito consciente do que estavam fazendo, né? E a disciplina, porque nós sabemos que dentro de um set, né, de cinema, a disciplina é o comando, né? E aí, eu feito toda essa análise, todo esse susto, né, dos valores, eu vi que eu precisava estudar melhor a minha planilha de custo. E com isso eu fiz a análise longe do diretor, né, por mais que ele é meu esposo, eu fiz de uma forma muito a produtora, e depois a reunião foi com ele, e coloquei assim, a minha preocupação e todos os motivos que a gente não conseguia colocar finalizar, né, colocar o filme na lata no valor que ele que ele estava já determinado. E com isso ele entendeu, mas sempre ele quer mais, tá? Ele entendeu em e no próximo eu tenho que fazer de novo, porque o processo criativo sempre é muito aflorado, né? E aí ele entendeu também que dessa utopia, né, a realidade dos custos tem um peso no final, e com isso me facilitou um pouco quando ele me deixou mais assim, tudo que ele queria, ele primeiro falava, estou precisando de mudar a cena, eu tive aqui um insight, uma ideia que vai melhorar muito mais o resultado, e eu peço para que você calcule e veja se a gente tem alternativa, né? Então, com isso, me ajudou muito. Dentro dessas duas realidades que eu passei para vocês, né, de uma experiência que eu nasci
com ela na minha vida profissional e trouxe ela, né, com as experiências dos valores sempre acima do que era já previsto dentro dos filmes e das preocupações dos valores maiores e ter feito essa coligação dos sensos organizacionais que eu já tinha, né, na essência, me ajudou muito. E com a experiência também do Dias Vazios, que não foi comandado por mim, mas eu vivenciei todo ele, início, meio e fim, eu consegui entrar nas produções do Além dos Muros e do Bento, né, do longa-metragem Bento, mais consciente e estudei passo a passo. Sobre essa planilha de custo, no fechamento, né, no último dia nosso de oficina, nós vamos detalhar mais, tá? Bom, aqui na pré-produção, né, é feito esse estudo, essa análise, né, junto com a direção, para buscar ali os assistentes de produção, né, que é o clone. E eu já tinha essa experiência, né, com Dias Vazios, que nós tivemos algumas dificuldades até achar a Cecília, para nos ajudar e que entendesse um pouco. Nós temos uma dificuldade aqui em Goiânia, principalmente, de buscar profissionais da área. Eu falo que dos últimos 5 anos para cá mudou muito, né? Muitos profissionais formaram também, muitos não ficam em Goiânia, e o Dias Vazios ele não teve muitos profissionais de Goiânia, né? Foram bem espalhados, e eu pensava comigo, eu ainda quero fazer um filme que eu possa honrar aqui, Goiânia, né? Aconteceu isso com o Bento e o Além dos Muros. Voltando aqui para assistente de produção, quando o Além dos Muros já começou, eu já sabia de todas as necessidades de implantar, eu não tive dúvida em buscar uma profissional que eu já tinha uma experiência com ela, mesmo eu não tendo vivido, né? A experiência sendo comandado por mim, mas eu fiz questão de buscar porque eu sabia que ia me dar assim, uma bagagem maior. Quem foi a minha assistente de produção no Além dos Muros foi a Cecília, a mesma, né, que fez o longa-metragem Bento. E com isso, ela não só fez essa assistência, como ela também me passou a experiência mesmo de viver a parte de encerramento, né, que era a minha preocupação maior. Eu vejo que é muito complexo, né? A gente tem que conhecer muito, ler muito, e foi muito assertivo eu buscar essa profissional na minha primeira produção, assim, comandando sozinha, para que eu buscasse, né, que ela me trouxesse maior experiência. Então, fica aí uma dica, né? Eu sei que não é fácil, geralmente quando está aí com editais em processos acelerados, os profissionais ficam todos já ocupados, né? E eu tive essa honra de ter a Cecília comigo, e nós tivemos um estudo, um tempo para treinar com antecedência, trabalhar os sensos organizacionais que eu passei aqui para vocês, né, fazer simulados de acontecimentos com experiências nos projetos anteriores. Também fizemos um acordo, né, dos horários que ia estar com as documentações para assinar, porque são muitos documentos, né? Mais na frente vamos estar falando. E conferir sempre. Então, mesmo ela fazendo, e eu sabia que ela estava com muitas produções, eu sempre conferia, até porque, para mim, ali era uma aula. No Bento, eu já fiz diferente. Quando nós entramos na produção do Bento, eu não tinha profissionais disponíveis, né? Na mesma data que nós fizemos a produção, tinha mais um filme de longa-metragem, série de longa-metragem aqui de Goiás sendo gravado, e os profissionais estavam todos já enganjados nesses projetos. Então, a Cecília já não foi a minha primeira assistente, e já foi outros profissionais, mas por ser um projeto maior, eu busquei 2 assistentes para estar trabalhando na parte administrativa. E uma coisa que me trouxe uma experiência muito, muito
ampla foi ter participado de um curso em Brasília, né, sobre fechamento de contas, né, prestação de contas. E ali eu entendi que qualquer produção nós precisamos de uma assessoria jurídica, porque é muitas leis, né, e normativas para entender, e um advogado da área, ele antecipa tudo para você, né? Ele te dá alertas onde você pode estar errando no meio do processo, principalmente no início, né, de toda a pré-produção, quando você está fazendo os contratos, quando você está na parte ali de fazer a contratação de criança, né? Foi isso que mais pesou na contratação do Bento, porque era um quarteto, né? 4 crianças ali de 9, 11, 12 anos, e as leis trabalhistas são muito vigiadas, inclusive, e diferentes de um contrato de um adulto, e com isso ele buscou e me deu uma direção muito grande, inclusive assim, para que os pais, né, os responsáveis estejam presentes, as 24 horas que a criança está dentro do processo, né, porque nós temos 12 horas de trabalho, a criança tem tem que trabalhar um período menor do que o adulto. E quando estamos em outra cidade, os pais também precisam estar com eles ou no hotel ou na pousada, né? Então, assim, nós tivemos com 3 foi tranquilo, e com o nosso ator principal, nós tivemos ali algumas dificuldades, que a irmã de 18 anos foi, e que ela que tinha uma... Gente, só um minutinho. Eu conselho, não faça filme com criança, viu? Porque é muito complicado. Eu vou estar ali na sala de lá, eu sou o diretor do filme, qualquer coisa no final, Cris, eu posso entrar e responder algumas perguntas, se eles quiserem perguntar, tá? Bacana. Obrigada. A locação, qualquer coisa, tá bom? Ok. Feito isso, né, feito toda essa contratação aí com os nossos com os nossos mirins, nós tivemos as fases aí de problemas depois de contrato pronto, né, e de mães querer que a criança fosse conosco, assinar um documento para que nós ficássemos com a responsabilidade da criança, coisa que não pode ser feita. E com isso, o advogado entrou de uma forma muito tranquila, conversando com os pais, né, porque isso foi explicado antes, e resolveu de uma forma que não prejudicou o filme, mas que nos deu uma preocupação aí 2 dias antes de começar, né, o set mesmo, nós tivemos esse impasse aí com as mães, com os pais que não tinham tempo para ficar as 24 horas lá numa cidade que é a 200 quilômetros daqui. Isso tudo foi conversado antes, mas eu vejo que eles ficam assim, lá no final eu dou um jeitinho, né? Mas foi resolvido de uma forma bem tranquila com o advogado. Por isso, a nossa preocupação ali de ter realmente um profissional que entende de leis, né? Questão de datas também, né? Ele consegue nos direcionar melhor, né? As datas de fazer, tem sempre as normativas que eles pedem para a gente, que a Ancine, o BRDE, nos pede para cumprir, né? Para falar sobre as fases que está o filme, e com um advogado ele consegue acompanhar isso com você, né, com a produtora, e ele mesmo já ganhando tempo para colocar essas normativas na plataforma da Ancine. A contratação da equipe, né, é aqui uma fase que a gente, geralmente, o diretor já tem, assim, as suas definições, né, de quem ele quer para estar com ele na produção, a questão da primeira assistente, de direção. Então, sempre tem ali os profissionais que ele sabe que já pode contar.
Mas aí, como nós tivemos uma fase de várias produções juntas, tivemos que fazer algumas captações para chegar nesses profissionais, até para que a gente pudesse ter uma sincronia, né? Que o estudo da equipe ali fosse um só pensamento. E nós tivemos assim o prazer de ter muitos profissionais, né, diretores, que também já tinha trabalhado com o Robinei no Dias Vazios, e que veio assim, a dar muito certo na produção do Bento. Estou falando do Bento por ter sido um projeto maior, né? Então, tá aí. Para quem ainda não conhece vamos falar aqui dos bastidores de um filme, nós precisamos ter os chefes responsáveis, né, pela direção, e pensar também até no que vai servir o cafezinho. E os horários bem definidos, né? Então, ali temos a produtora, o diretor de produção, o diretor de arte, o diretor de fotografia e diretor do filme. Decupagem do roteiro. Quando a gente define toda a direção, né, a direção já começa a ter um estudo, né, de quem vão ser os assistentes dele. E essa ramificação, ela é um processo, né, que cada um começa a estudar junto com a produtora, e também eles em reuniões, né, porque assim, reuniões e mais reuniões, e quando eu comecei a recebê-los, eu já tinha todo o meu planejamento e a organização pronta de como deveria ser, e é sempre assim, a gente quer pagar sempre mais, só que o valor que você tem não é o valor que eles querem e o que você quer também. Então, você precisa saber, definido, o valor que cada um, né, de cada departamento. E como que eu fiz? Eu busquei, né, no sindicato os valores os valores teto, para que eu não pagasse menos que o teto, e estudei, né, e passei para cada chefe de equipe os valores, para que fosse muito bem estudado e planejado antes, porque assim eu coloquei no contrato, eu conversei antes, o diretor de cada equipe conversou antes, e o advogado, quando vai pegar a assinatura no contrato, também conversa, para que fique assim, muito bem definido. Dentro do cinema, existe profissionais aquele que quer começar, que quer a primeira oportunidade, aquele que só pega se for dentro do valor dele, né? Só pega a responsabilidade. E como eu sabia que tinha alguns profissionais que já eram mais experientes, nós fizemos reuniões antes, né? Antes mesmo, assim, falando, oh, nós queremos fazer um belo filme e nós estamos limitados no valor X, né? Então, o profissional, já conhecendo aqui todo o roteiro, ele ficou assim encantado e entrou conosco ali para fazer o melhor, e aceitou, né, o valor que a gente tinha já definido. Então aí eu já estava carimbada, né? Eu sabia que se ele não aceitasse, a gente ia ter que buscar outro, porque eu não podia passar daquele valor, né? Já estava muito bem estudado. E eu quero dizer também que todo valor que você muda da planilha, quando você coloca no edital, você precisa comunicar a Ancine antes através de um e-mail e esperar o retorno dela. E assim eu fiz para cada mudança da nossa planilha de custo. E falando aqui de decupagem do roteiro, né? Quando você termina toda essa fase, você começa a fazer a decupagem, que é um processo assim que nunca acaba. Você fica sempre na análise técnica, né, no plano de filmagem. Estuda ali item a item, escrito, né, do que está no roteiro, rever custo de planilha de novo, porque aí é o processo criativo, né, do diretor querendo fazer mudanças, né? Então, por isso que ele é um processo que nunca acaba, né? Porque está muito bem definido no roteiro, todo mundo já está encantado com o roteiro, mas ele ainda quer algo mais, e que realmente fica melhor, né? Mas é quando você tem que ser firme, e se fica o mesmo valor, ok, mas se fica um pouquinho a mais, você também já tem que ir revendo, porque para fazer isso você tem que mexer em algum outro item, né, para compensar.
Uma outra medida, né, que nós fizemos, que talvez nas primeiras produções foi o que faltou, é ir atrás de parcerias, de apoios e patrocínios extras para baixar o custo, né? Você não consegue muito, mas assim, desde a água do set de filmagem, detalhes pequenos, às vezes de estagiário precisando fazer um estágio para formar e pode ficar, talvez não as 2 semanas de filmagem, mas consegue ficar 4 dias, já faz uma diferença muito grande, já ajuda, né, nesse custo. Apoio da prefeitura, apoio local, né? O Bento ele foi gravado numa cidadezinha pequena, próximo de Pirenópolis, né? Um município de Pirenópolis, aqui de Goiás, e ela chama Santo Antônio. É uma cidade pequena, mas que teve um apoio, assim, toda a população abraçou o projeto, foi muito lindo, assim, os processos, né, de produção, que no final sair de Santo Antônio para nós foi deixando o nosso coração lá, né? Porque nós fomos muito bem acolhidos, né? Muito bem apoiados por eles. E uma outra preocupação quando nós estamos fazendo a decupagem é os custos com locações e figuração. Um custo mal estimado, gente, é fatal, porque é incrível, né? Quando você está dentro de uma cidade, como foi Santo Antônio, pequena, e aí os fazendeiros, os donos das casas que não nos conheciam, né? E chegou lá e viu aquela produção toda, eles já acham que pode cobrar mais, né? E nós tivemos essa experiência com os nossos filmes anteriores, e com o Bento nós não vacilamos. Tudo foi feito contrato antes, foi analisado antes e foi assim feito a negociação. Mesmo se eles quisessem mais, nós colocamos o nosso teto e se fosse para ser, tinha que ser dentro daquele valor e deu tudo certo antes, né? Mas isso graças a experiências anteriores, né? Análise técnica e plano de filmagem. Eu quero dizer para vocês, se eu estiver acelerando muito, pode me falar aqui, tá? Mas no final a gente vai dar um tempo para vocês fazerem perguntas de cada etapa. A análise técnica e plano de filmagem é uma reunião com assistente do diretor. No nosso caso, foi a Flávia, né, que por sinal fez um trabalho muito, muito bonito, muito certinho, que deu certo em todas as fases, né, da produção do Bento. É nesse momento que define o total de diárias, né, 6 dias com um dia de descanso, e assim, como é cobrado, viu, pela equipe. Os dias que às vezes acontece, né, porque dentro de um set de filmagem tudo pode acontecer, se você precisa trocar um dia, a equipe tem que ser todos, né, ali consentindo, né, com essa mudança. E o normal mesmo é 4 semanas para um longa, né, e 7 dias para um curta. Diárias durante o dia. Geralmente a gente trabalha 12 e descansa 36, né, 12 por 36, mas tem os dias das gravações da Hora Mágica, né, que é a hora que mais é cara para a empresa, se não for rigorosamente seguido, né, por todos os diretores, por todos da equipe, que a Hora Mágica é 5 minutos, né? Passou, você não consegue mais. E repetir aquela cena, cada cena tem um custo que, se você repetir, não preciso falar, né, que no final os valores ficam muito acima. Diárias noturnas. Inclusive, as diárias noturnas também têm a Hora Mágica, né, que é quando o sol está nascendo. E eu vejo que eu pensava até antes, eu pensava que a experiência da diária
noturna, com a hora mágica, era mais difícil do que a dia, o sol se pondo, e eu tive uma experiência que não, né, foi mais fácil. E filmagem em sequência mecânica. Visita de locação. Gente, visita de locação com antecedência, com tranquilidade, também faz uma diferença muito grande. Nós vamos ver foto no final e vocês vão entender um pouquinho o que eu estou dizendo. Ser definido antes também define custo, né? Para fazer tudo o que eu disse sobre definir o valor da locação, o diretor tem que ter assim, muita certeza de onde ele quer, porque é onde ele quer filmar cada cena, porque qualquer mudança, primeiro muda todo o processo, né, que a primeira assistente fez de estudo, de ordem do dia. Então, isso é inaceitável, assim, não consegue fazer nenhuma mudança de locação depois do definido, né? E também acontece você passar num local e olhar e falar, poxa, por que eu não escolhi essa casa ou essa locação, né? Tem que ser muito rígido, inclusive assim, com as datas e horários, porque isso foi colocado no contrato. E geralmente, os donos de casa a gente não teve muitas exigências, mas donos de fazenda, quando você está ali usando uma sede, ou usando uma locação, ou um animal, eles estão sempre presentes, né? E, queira ou não, exige os horários, porque você está tirando ali um conforto dele, né? E são flexíveis, mas qualquer mudança de horário pode ir para um dia para o outro, né? Que teve necessidade, no nosso caso, com chuva, por exemplo, que você perde o dia e você, para não haver mudanças tão grandes, nós tivemos que fazer uma adequação e tivemos aí o apoio, né, do dono da fazenda. Porém, fica o alerta, né? Nós precisamos de uma rigidez muito grande, porque a gente pensa em custo o tempo todo. Diferente do diretor, né? O diretor, você não leva nada de preocupação para ele. E a equipe mesmo de produção fica totalmente ligada para que tudo ocorra a tempo e a hora, dentro da ordem do dia, né? Locação de hotel ou pousada para a equipe, né? É muito importante, porque a equipe precisa descansar bem, alimentar bem, de uma forma tranquila. Quando eu falo bem, não é só a alimentação, a preocupação com a alimentação, não, mas é para que tenha conforto mesmo, para descansar. E essa foi uma preocupação nossa para as duas produções maiores, e que veio veio assim de uma forma muito tranquila. E eu falo maiores porque as anteriores, nos curtas, não teve necessidade, né, quando teve necessidade de dormir fora de casa, foi a direção que veio de outras cidades, né? Mas o Bento, 100% não, 100% não, nós tivemos 4 profissionais que eram de dentro de Pirenópolis, né? Então ficou mais fácil para eles. Mas o restante da equipe toda foi e ficou hospedado em uma pousada. As locações das cenas, como eu antecipei antes, as locações de veículos, nós precisamos assim estudar de uma forma muito antecipada, porque para os profissionais que trabalham na captação dos objetos de cena, eles precisam de veículos que sejam utilitários, né? E teve ali umas necessidades de última hora com o Bento, que não estava dentro do meu estudo, e que nós precisamos mudar, né, de veículo, buscar veículos que fossem mais utilitários e que eles são um pouquinho mais caros, e aí entrou toda a minha readequação, assim, era o meu plano B, eu falava que era a sala de problemas, né? Eu tenho essa alternativa, eu deixei 10% do valor para que eu pudesse fazer manobras, mas 10% é pequeno para tantas necessidades que acontecem, às vezes, de última hora. Chuva é uma, né? Chuva, chuva ou sol, né? Você precisa de chuva, mas está fazendo sol, faz você mudar
todo a sua ordem do dia. E então eu já previ isso, que podia acontecer, mas a questão do veículo eu não esperava que eu ia precisar, e foi assim, até por falta de experiência, talvez, não uma experiência maior, porque a farpa foi numa fazenda no pé da serra, só que eu tive o mesmo diretor de arte, foi o mesmo da farpa e do Bento. Então, como eu fiquei muito tranquila com ele, eu não esperava que eu ia precisar de veículo utilitário. E, de última hora, eu precisei, e eu vi a diferença depois, que para fazer um curta-metragem, um longa, a gente precisa, assim, de muito mais objetos de cena, né? E diga-se de passagem que nós tivemos, assim, colaboração de muitos moradores dentro de Pirenópolis, que doou o período que aquele objeto fosse ficar conosco, e eles conseguiram captar muito mais objeto ainda do que eles precisavam, mas isso é importante, né, para o diretor de arte ficar muito à vontade para fazer tudo que ele precisa ali dentro do cenário, né? Então, houve essa questão e eu acho importante pontuar com vocês, porque é detalhes que a gente às vezes não espera. Eu tive uma surpresa também nas locações de equipamentos, e foi surpresa porque eu esperava locar em determinados locais aqui em Goiânia, e eu não contava que essas produções que estavam acontecendo aqui também fosse assim, ter ido na frente, né, e ter locado os equipamentos. Então, eu tive que buscar equipamentos fora de Goiânia. Isso me custou um pouco mais. Figurino, foi tranquilo, foi dentro do que nós planejamos. Tive um diretor, assim, trabalhou com dias vazios e teve uma expertise, assim, entrou dentro do cenário mesmo, do roteiro, e conseguiu trazer dentro dos nossos valores e nos surpreendeu. O objeto de cena eu falei aqui para vocês, né? Objeto de cena, de última hora eu tive que buscar mais uma profissional, porque eu vi que o tempo, né, já estava ficando curto e eu precisava acelerar o processo. Mas a minha surpresa maior, gente, veio nos animais de cena. Nós precisávamos locar uma cobra e eu não sabia que tinha tantos cuidados, né, que tinha que ter tanta amparar, né, com contrato. Eu também não sabia que uma cobra era tão caro o aluguel dela. E quando você vai fazer uma cena com uma cobra, é onde? É perto de um rio, é perto de muito mato, né? Então, o que era a preocupação quando eu li o contrato? Se essa cobra sumisse, a gente tinha que pagar um valor muito alto. Eu vou falar para vocês, no dia dessa cena, eu preferi não ir e fiquei muito preocupada, assim, queria saber toda hora se já tinha guardado a cobra, se já estava tudo certo com a cena, porque se ela entrasse dentro desse rio e a gente não conseguisse resgatar ela, nós tínhamos que pagar um valor de R$14 mil para o dono da cobra, né? E sem dizer que ela era de estimação, não podia sumir porque era do filhinho dele de 5 anos, né? Então, antes da cena, né, quando a cobra chegou em Pirenópolis, ele quis conversar comigo antes de ir para a fazenda para falar para mim assim, essa cobra não pode sumir porque ela é do meu filho, né? Então eu já estava preocupada, que era uma cena no mato, próximo de um córrego, e ele ainda me fala isso. Então foi um peso muito grande o dia dessa cena. Mas não só da cobra, mas foi mais tranquilo. Nós precisávamos de muitos cavalos e locar cavalo também foi acima do valor que a gente estava estimando. E sem dizer que é um dia de cena muito difícil, né, conduzir, mas foi mágico, assim, para o Bento. E assim tem outras
tem outras necessidades que, se a gente for pontuando, né, vai prolongando o nosso tempo. Mas essa parte de locação, ela, antes até da pré-produção, eu falo que, e foi para o Bento, o primeiro passo que nós tivemos quando estava tudo certo, foi a visita técnica. Antes da visita técnica, foi o diretor de produção, junto com o diretor, né, o Robinei, eles saíram fazendo umas visitas ao redor ali de Pirenópolis para ganhar tempo, quando fosse definir mesmo para levar a visita técnica. Fez uma diferença muito grande para nós, inclusive de tempo, né? Ordem do dia, né? Como eu falo que cada cena, né, tem um custo muito alto, a ordem do dia, ela faz uma diferença muito grande, né? E a gente vai até falar mais dela na segunda aula, né, da oficina. Ela é uma ditadura mesmo do set, porque ou segue ela e faz o filme, ou você corre o risco de não ter o filme, né? Mas o que eu vejo que é muito bonito dentro do cinema é a hierarquia, e ela é muito respeitada, né? A hierarquia do set de cinema quem nunca viu e participa, encanta, porque todos sabem, né? Que todos que estão ali já estão, além antes, né, da nossa preparação, antes de todo o nosso envolvimento, eles já vêm do cinema e eles sabem, né, que fazer cinema não é barato. E não é só isso, né? Para fazer cinema, você também tem que seguir regras e normas que é só os diretores que estão ali com aquela responsabilidade que sabem mais que eles, né? E isso é bonito. Até eu vejo assim, assistente do diretor de fotografia, às vezes ele é um diretor de um outro filme também, mas ali naquele filme, ele dá todo o respeito para aquele diretor, lógico, com conhecimento, com uma parceria muito grande, mas que encanta, e você vê que ele está ali respeitando aquele momento, né, para o diretor fazer a melhor cena, a melhor, auxiliando em todas as necessidades de foco para fazer o melhor dele, né? E eu vejo que de todos os diretores, né, o de arte é o que mais sente na pele, porque tudo que ele quer também, né, é o ego do diretor. Tudo que ele quer tem que ser muito analisado, muito revisto, e geralmente a gente já passa, né, no meu caso, eu já passo o valor para ele definido até por cena, para que ele não fuja muito dentro do que ele tem. Porém, ele fica à vontade, né? Se ele consegue economizar aqui em uma cena, ele consegue levar mais para outra, né? Então, a experiência nossa com o Wagner, que foi o nosso diretor de arte, é que ele já tinha pré-definido o valor por cena, e ele pôs um carro de som na cidade pedindo, né, que colocasse no grupo de WhatsApp quem tinha interesse em ajudar o filme, doar objetos antigos, né, para ajudar o filme ser encantador, e ele teve muito respaldo. E com isso ele conseguiu juntar um valor maior para as cenas que ele via que tinha que comprar algum objeto que não, às vezes nem tinha em Goiânia, né? Então ele usou ali uma inteligência que eu falei para ele que ele me surpreendeu. Como o próprio nome diz, né, a ordem do dia, né, o horário das vans da equipe, vans dos autores, assim, seguida rigorosamente, porque a preocupação de chegar com antecedência, né, do horário de filmagem é grande. Geralmente era 40 minutos da pousada até o set, era o set mais longe chegava a ser 1 hora, porque tinha muito desnível, né, nas estradas. E a produção é a primeira a chegar e a última a sair, sempre, né? É a primeira a chegar e a última a sair, porque é o detalhe de deixar tudo, os equipamentos, tudo pronto
para que no próximo set não fosse pego de surpresa, né? Lacrar o set também, né? Nós temos sempre um profissional que é o responsável, né? Que é o que fica para trás, sempre, né? E que é o platô. É importantíssimo ter um platô, porque é ele que tem toda o comando, né, do set nas mãos. Geralmente é um profissional que já é platô, já há alguns anos, tem experiência nessa área, porque ele é a nossa voz. Ele traz, assim, exemplos, né, que ele traz uma antecedência do que pode acontecer. O exemplo que eu tenho assim do Bento foi que o nosso ator Mirim, que é o protagonista mesmo da história, num certo dia de filmagem, a gente estava todos na van voltando, ele passa um rádio falando que o ator estava ficando para trás e que a irmã dele queria ficar na cidade e que ele não concordava e que já estava com o ator com ele, e que a van esperasse que ele ia pôr o ator dentro da van, e a irmã, que era responsável, né, 18 anos já, não queria ficar. Então, isso aí foi um dia muito tenso para nós, e graças, né, ao platô, a gente não deixou o nosso protagonista para trás, né? Qualquer necessidade ou qualquer dificuldade que ele tivesse em uma cidade já distante de primeiros socorros, né, do nosso comando também, poderia prejudicar as próximas ordens do dia. E esse dia foi motivo, inclusive, de várias reuniões, porque a gente começou a ficar inseguro com a responsável pela criança e ficar na mão, né? Porque ainda a gente não estava nem na metade das gravações, e ela fez isso, então qualquer hora ela podia fazer outra coisa. Né, e chamamos a mãe da criança, fizemos reunião e colocamos advertências também, né, porque já foi pensado antes pelo advogado. E no final deu tudo certo. Guardar equipamento, importantíssimo. Gente, eu fico surpreendida como uma lente de uma câmera é caro. Como que um acessório, às vezes, tão pequenininho é caro, né? Então, por isso, você tem que ter uma confiança muito grande na direção e confiar também que a direção buscou os melhores assistentes, né? E isso você vê na equipe de uma forma muito transparente, né? O cuidado, o zelo. E é por isso também que há a necessidade dessa hierarquia, né? Qualquer detalhe pode prejudicar a próxima cena, né? Por isso a importância também de você ter um continuista. Porque você terminou aquela cena, ele tira a foto, ele pega detalhes que na próxima cena, que é sequência, que ele consegue, pela foto, saber se aquela organização que a equipe de arte fez está condizendo com a continuidade, né? Então, detalhes, minúcias, que se a equipe não for não tiver a expertise na área, pode pôr por terra uma cena que na hora que for fazer a montagem ela não casa e aí você tem que fazer manobras, né? Quem nunca fez isso? E para num curta-metragem, né? E para um filme de longa-metragem, isso é inadmissível, né? Então, tem profissionais que eu falo que são os coringas, assim, para fazer você fazer toda a continuidade ali de uma forma muito segura. Então, por isso existe a continuista, né, que fica tirando foto, que fica nos detalhes do lençol ali, se ele está na mesma posição, com o mesmo movimento que ficou na foto, para que na hora que for fazer a montagem, o montador sofra menos. Guardar os objetos de cenas e figurinos. Então, uns detalhes que às vezes não passam na cabeça da gente, né? O objeto de cena, quando ele não foi doado, né, para você usar, ele foi pago, né, a locação. Então, das duas formas, tem ali a preocupação, né? Você tem que entregar aquele objeto de cena intacto. Então, às vezes, na mesma locação, você precisa fazer uma mudança
Então, tem os detalhes ali de você guardar com muito cuidado, né, com papel seda, embalar aquele objeto, porque você tem a responsabilidade de entrega. Então, a equipe de arte é a que fica por último e é a que chega primeiro. É a que faz a diferença. E o figurino também, né? O figurino tem os cuidados ali, tem a hierarquia deles, entre eles, de guardar, né, o figurino de uma forma muito cuidada, para que a próxima cena esteja tanto quanto, né? Então, esses dois profissionais são os primeiros e os últimos que saem de um set de cinema. E tem o detalhe das reuniões, né? Você faz reunião e reunião, principalmente quando você tem que ter muitos profissionais ali naquela cena, e você tem que cumprir horário, ou se você tem uma hora mágica para cumprir, é necessário estar sempre conversando com os horários antecipados do set de hoje e o de amanhã. Você já vai fazendo previsões, né? Então, quanto mais você coloca à vista as atenções ali, coloca no mural e conversa com todos, ainda existe o figurante que esquece, né, que fez o compromisso, teve um contrato fechado e ele esquece do horário. Então, ali tem que ter um profissional que vai cuidar desses figurantes com o contato de todos eles, né? E o Bento, o que nos ajudou muito, e a nossa preocupação era se uma cidade tão pequena tinha internet, e tinha, né? Nos ajudou muito, nos favoreceu muito, porque o assistente que ficava no comando dos figurantes, ele conseguia, assim, no primeiro bom dia, ter a certeza, ele cativou muito os figurantes, que para ele ir embora da cidade foi difícil, né? E lógico, ele é uma pessoa muito muito querida, mas ele já faz assim porque ele já tem a experiência, né? Já faz o comando de uma forma que ele possa ter todo o controle e não ter o profissional, o figurante ausente na hora da cena, né? E isso foi uma diferença muito grande. Enquanto os atores estavam passando por fazendo ali os exercícios deles, né? A figuração também estava em uma outra ala, porque é uma equipe maior, se torna uma equipe maior, mais gente, mas fez tanto quanto o que os atores preparavam, os figurantes também, né? Então tem que ter essa preocupação para fazer o figurante entrar na cena, né? Não olhar para a câmera, ser verdadeiro. E nós tivemos um profissional que fez uma diferença muito grande no Bento, né? O checklist dele, e toda hora era checklist, mas você já fez checklist, não, agora tem que fazer checklist agora dos figurantes de amanhã. Então, a gente sempre brincava que era checklist, 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 nunca acaba, mas faz muita diferença, né, para o filme acontecer, para tudo acontecer. A escaleta técnica, quem faz a escaleta, inclusive essa escaleta aqui é a do Bento mesmo, né? Quem faz a escaleta é o assistente de direção, junto com o diretor. É a visualização do roteiro cena por cena. Aqui a gente vai conseguir, para quem não, acho que foi a Bárbara, né? Que falou que não vive ainda esse mundo do cinema, vai dar para entender bem como que é o passo a passo de cenas, né? É a visualização do roteiro, e você começa a fazer uma diferenciação por cor. Quando você consegue decupar todo o filme e fazer as cenas por cor, né, que tipo, a cena laranja é a cena de carroça, a rosa, casa de Bento, né, azul, ruas da cidade, verde, as cenas no córrego, o roxo, né, o sítio abandonado, o verde, claro, né, porque tem dois verdes aqui, o flashback do avô, o rosa escuro é a fazenda do avô. Você consegue depois, só de visualizar esse quadro, você consegue saber quais as cenas que podem ser juntas. Então, laranja com laranja,
Então, nós estamos vendo aqui que no primeiro ato tem o laranja e no terceiro ato também tem o laranja. Essas cenas, elas foram, por isso que é de forma mecânica, né? Elas foram gravadas juntas, na mesma ordem do dia. Assim, é o rosa, mas como o rosa é muito, né? Teve que fazer uma sequência, um estudo para saber quais poderiam ser em cada ordem do dia. Os rosas pink, também, numa ordem só. Os roxos. Então, e por isso é importante fazer a escaleta, né? E a gente ter essa visualização de uma forma bem, bem clara, né? E aqui, como vocês estão vendo, esse verde mais cítrico, ele era só um flashback, né? Que é o único horário que o avô da criança entrou em cena. Era uma cena muito importante para o filme, mas que ela conseguiu ser adequada em uma cena em uma ordem do dia que tinha menos cenas. E assim foi feita essa organização. Quem tiver dúvida pode me perguntar logo mais. Análise técnica. Quem faz é o assistente de direção junto com o diretor também, feita cena por cena. É onde analisa detalhes, né? Uma folha para cada cena. Bento teve 60 cenas. E é uma experiência aqui que ela tinha chegado a 81 cenas. E foi feita mais um estudo para que realmente não sobrasse cena na hora de montar, como aconteceu, né? Que foi uma experiência para o diretor com Dias Vazios. O Dias Vazios, mais de quase 30 cenas caiu, não entrou no filme. E aí, com essa experiência, ele fez, assim, enxugou muito e fechou com 60 cenas, né? Nela coloca-se todas as necessidades de produção do filme. Direção, quais os atores em cena, fotografia, maquinária. Ali estuda também que tipo de iluminação, que equipamento usar na maquinária. O fotógrafo também detalha a lente nesse momento de cada cena. O som, muito importante. A cenografia, figurino, a maquiagem, né? Às vezes é uma cena que, como nós tivemos no Bento, uma cena que a cobra mordia o protagonista. E ele teve que ter todo um teste, né? Vários testes dessa maquiagem da mordida da cobra, né? Então, essas cenas que exigem mais da maquiagem, exige mais o figurino, é muito estudada com toda a direção e chegado em um consenso. E os objetos de cena, né? Que faz uma diferença muito grande, muito grande. Os animais, né, de cena, cavalo, bois, mula e mico. É uma experiência, né, com gravação, quando está gravando com animais, não fazer não deixar cenas que vai ser continuidade daquela cena quando tem animais, porque você nunca consegue colocar o animal no local que parou na última. Consegue, mas é mais difícil, né? Mais demorado. Na última cena, né? Para fazer ali a coligação. Então, nós tivemos essas experiências aí. Que foi para o Bento, foi tranquilo. E essa experiência veio através do Dias Vazios, que não foi com animais de fazenda, mas foi com um cachorro, né? Então, cenas que têm continuidade, é importante sempre estar colocando, né? Quando está ali na escaleta, as cores, mas nessa hora também tem que correlacionar a continuidade. Plano de filmagem, né? Que é a primeira diária do filme Bento, um exemplo, onde o filme começa realmente a existir. Então, assim, quem faz é o assistente de direção, o dia, horário, tudo isso é feito um estudo assim que é um pouquinho longo.
ele tem que ter o tempo dele mesmo de fazer essa análise, estudar tudo isso, porque é daqui que nasce as ordens do dia de uma forma muito trabalhada. Então, primeiro é feito toda a escaleta, depois o plano de filmagem, para depois nascer a ordem do dia, né? Então, dia a dia, com horários determinados, a preocupação ali das horas mágicas também, o documento que dá origem à ordem do dia, né? Que veremos no segundo dia também, que vamos falar mais sobre ele. Exemplo da 10ª diária do filme Bento. Ele está aqui que o deslocamento 10ª diária, 31/8, né? Nós gravamos em 2018, né? Saí às 13 horas da pousada, a preparação seria às 13h50, a gravação às 15 horas, iniciava, e aí vem a cena, né? 32A, casa do Bento, quintal, a montagem de plano, lenha rachada, balde, galinheiro, e aí tá os detalhes aqui do elenco. A cena 3A, casa do Bento, fachada, quintal, Santo Antônio, né? Nós tivemos cidades também que não foi lá em Santo Antônio. Nós tivemos fazendas também que não foi exatamente dentro de Santo Antônio. Então, por isso, ela detalhava o local. A cena 11ª, Casa do Bento. Então, às 17h30, lanche reforçado. E ela punha os detalhes, né? Se era um lanche breve, não punha ali se era reforçado. Mas quando colocava reforçado, é porque a gente já sabia que tinha mais gravações longas, né? Às 18 horas, preparação, às 20 horas, gravação, e ali os detalhamentos aqui das cenas. Às 22 horas, que era desprodução, mais deslocamento, mais jantar. Aí ia a equipe, né? A equipe de atores, os diretores que não ficavam muito ligados ali com a arte, né? Como eu falei para vocês antes, a arte e o figurino. E o fim do 10º dia, né, era numa sexta-feira, 31 de agosto de 2018. Então, aqui está um exemplo para vocês de um plano de filmagem. Pesquisa de locação. Elas foram feitas em 3 cidades, em seus arredores, né? A gente tem que pensar também no tempo de deslocamento, no custo. A produtora sempre ligada aqui em custo, né? Então, Pirenópolis é um distrito de Santo Antônio, Jaraguá, Goiás Velho. Então, essas 3 cidades foram estudadas antes, né? Antes de começar mesmo, efetivar mesmo a pré-produção, né? Porque até fala que já está dentro da pré-produção, mas ela foi depois que já tinha certeza dessas locações. Buscava as principais locações, né, que era a Casa do Bento com quintal e cisterna, Casa de Josias, né, a fachada, a Casa de Josias não mostrou por dentro. As ruas da cidade com praça, farmácia antiga, né, essa farmácia ela foi construída de uma forma muito linda. A venda antiga, a cena do mico, fazenda do avô. E olha que essa fazenda, ela teve uma cena junto com o avô, né? Então, mas mesmo assim, todo o contexto, né, do roteiro. A estradinha de terra com mata fechada, o sítio abandonado, né, que é esse sítio aqui, que é essa cena que a gente está vendo. O morro alto, onde Bento vê os cavalos. 3 beiras de córregos diferentes, né, que é cena de pescaria, cena dos meninos tomando banho, cena de picada de cobra. Então, tudo isso aqui, antes de sair para a pesquisa, já estava detalhado, né, que precisava buscar essas locações. A locação aqui da Farturosa, né, que é a fazenda do tio do Bento, né, quem não assistiu ainda,
ter a oportunidade de assistir depois, já sabendo, né, do que aconteceu. Inclusive, a primeira, o Bento vai ser exibido na mostra O Amor, a Morte e as Paixões, no cinema. Primeira vez. Sim. A pandemia tirou esse desejo nosso ainda de fazer o desejo da estreia. Né, da estreia. E vai acontecer agora, né? Mas já foi para cinemas longe de Goiânia, num momento que já estava finalizando a pandemia. Farturosa, ela é uma fazenda que era do avô, né? E que ficou com o tio Dorim, né? Que era o irmão da mãe do Bento. Então, fica aí para quem já assistiu e para quem não assistiu, né? Um pequeno spoiler. É a fazenda Água Fria, é do mesmo proprietário da fazenda Babilônia. Então, isso também facilitou muito, né? Ser o mesmo dono e a gente fazer uma negociação só. A locação da varanda, onde o Bento sai correndo após acordar. Todos esses detalhes foram cuidado antes, né? E sonhado antes. A estradinha de terra, onde o Bento sai correndo atrás do pai. Por sinal, uma cena que tem uma emoção muito grande. A cena onde o Bento sobe na porteira. O morro onde o Bento sobe para ver os cavalos, né? O sítio abandonado, mais uma vez. A beira de córrego, né? A cena da picada de cobra, né? Onde eu falei para vocês que foi uma das cenas que mais me deu apreensão, porque eu podia ter um custo extra se essa cobra sumisse. E a pressão, né, também da criança não ficar sem o bichinho de estimação dela, que é até um pouco estranho para quem não tem o costume, né, mas para quem já tem costume de ter cobra como bicho de estimação, é muito normal, né, muito natural. A rua da casa de Josias. A casa do Bento, né, o quintal, a cisterna. A farmácia, essa farmácia ela foi toda pintada, toda cheia, assim, o cenário para entrar mesmo na medicação de antigamente, né? Teve todo um contexto aí do Wagner. A praça da cidade, a cena onde Bento corre atrás do farmacêutico, né? Também uma cena de muita emoção. A saída da cidade, né, cena onde o Bento vê o farmacêutico galopando no cavalo bem longe. A cena inicial, que é a estradinha de Bento com o pai na carroça. Aqui, a visita técnica acontecendo pela primeira vez. Não, só uma tá bom. Obrigada. Vamos, sabe? Evandro aí. Você levou para trás já? O banco? Muito calor, muita água. Vamos? Cruz, tá ligado. Muita poeira também. Falei pro Maurício, nós vamos ter que alugar um micro-ônibus para nas locações daqui. Não vem com van? Aí dispensa os 3 dias. Mas aí o cara não vai querer. Mas tem que falar agora no. Esse carro sofreu, viu? Ele é uma dele O cara muito não vai querer baixo. mesmo, porque essa bandeira. Pelo movimento, vocês estão vendo aí, tanto de buraco, né? O cara não vai querer, não. Eu vou voltar lá pra Goiânia para depois voltar pra cá pra pegar vocês? Não, aí eu volto em seguida, que é coisa de micro-ônibus aí. Tudo bem, tchau. Esse é o diretor, tá? E é no começo. Ele sabe, o outro motor, eu vou falar. Aqui é
a cena do ABR, né, onde o ônibus, é uma cena com o ônibus, o pai do Bento entra nesse ônibus e ele fica visualizando o ônibus até sumir, né? Ele pega uma última bolsa, é melhor, ele pega a última bolsa. A gente pode explorar isso. Isso, Fazenda Farturosa, né? Lá, Do vovô Rubem. E acho que de lá a gente tem pouca coisa. Aí para mostrar esse curral, aí eu concordo com você. Fazer aquela lateral. Para não perder esse curral, que é maravilhoso também. Eles passando. Então vai deixar a carroça lá mesmo. Aí nossa primeira assistente, Flávia. Ele quer passar a cena aqui dentro primeiro, para depois resolver o pessoal baixar um pouco. Porque aqui nós temos que resolver ainda a saída do menino correndo. O menino sai correndo, que vai ser aqui mesmo, cara. E aí a gente pode revelar essas coisas também, né? A saída do menino correndo. Mas não tem problema nenhum. A Massal vai ser essa revelação. Vai dar Tem gente que odeia, chega aqui não lê o roteiro. Chega aqui não lê o roteiro. Eu dava o roteiro pra ler, viu? Viu, Cris? Cadê a Cris? Viu, Flávio? Dá o roteiro pra ler, tudo. Mas deu o roteiro, viu? Mas eu não tenho roteiro. Aí dá o roteiro. Não fez o roteiro. Nós cuidamos muito do roteiro, porque o Robert ele não deixa os atores ficarem sabendo da cena antes, né? E é um sistema, metodologia da Fátima Toledo, que ele adapta muito bem. Então, o cuidado do roteiro entrar na mão da direção só quando está mesmo em cena. Mas eles têm o acesso enquanto todo o estudo, né, que eu mostrei para vocês antes do roteiro. Melhorando. Mas esse acesso dentro da produtora, só recebe o roteiro quando está já em produção. Mercedes e um funcionário da fazenda, caseiro, esperando a guarda. A câmera está sempre Visita neles, técnica, né? Do nada, ainda na mesma fazenda do vovô Rubem. As beiras de córrego, né, que foram muitas para chegar numa conclusão de quais seriam, até pensando também, porque quando você começa a fazer uma visita técnica, você está aí 1 mês a 2 meses, né, para gravação. E aí tem sempre a época de chuva, né? Então, às vezes você está fazendo uma visita técnica numa época de chuva, tem que pensar na seca, no sol, ou ao contrário, né? Você nunca tem a mesma estação, ou se você tem a mesma estação, você chega na época da produção do filme, ela pode estar trocando, né? Se as folhas estavam secas, elas podem já estar verdinhas, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e estudado antes. E é isso, nossa primeira aula, eu trouxe aqui para vocês essa primeira fase, né, da pré-produção. Eu quero abrir agora para vocês fazerem perguntas e vou colocar aqui no Meet e falar mais, né, sobre essa fase aí da pré-produção. Alguém quer começar? Lembrando que o microfone pode estar desligado, tá, gente? Eu só queria comentar que, revendo tudo, todo o processo, parece um processo de vidente mesmo, o processo da produção, né, da pré-produção. De prever o que vai acontecer, como que tudo vai ser feito com tantos detalhes, com tanta gente. Verdade. A gente não tem... só vivendo, né, essa fase, esse processo para chegar nesse número. Aí eu vejo que nós chegamos numa conclusão, então, né?
para a nossa primeira aula. Amanhã, às 7 horas, nós vamos estar liberando o link antes e vamos estar aqui às 15 para 7 para a nossa segunda aula, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Ok, pessoal? Obrigada, viu? Boa noite. Até amanhã.